Olá, fala Miller de Uraniburgo, observatório amador na periferia de Curitiba. Hoje eu vou comentar sobre o número 2 do catálogo Messier, que é um aglomerado globular. Aglomerados globulares são enxames estelares muito coesos, densos, de forma esférica, que têm muito provavelmente uma origem comum. São bastante antigos e destituídos de gás, por isso mesmo. As suas estrelas consumiram amplamente o gás que lhes deu origem. Antigamente se achava que todo aglomerado globular era antigo e destituído de gás. Hoje nota-se que muitos têm estrelas mais novas na sua população. Acredita-se que isso ocorre porque esses globulares eles enxameiam em volta do núcleo das galáxias em órbitas muito excêntricas que os levam bem distante do halo e dos discos, dos discos galácticos. Porém, muitas vezes eles interceptam esse disco, ao longo da sua vida vão interceptar, já que eles estão orbitando ao redor dos núcleos, das galáxias, eles vão fatalmente cruzar com os discos, uma vez ou outra. E isso pode fazer com que eles se enriqueçam com gás e tenham surtos de formação estelar. Por isso a população de muitos aglomerados é mista. Tá? M2 é um aglomerado muito denso, pouco visível na astronomia amadora observacional, precisa de um telescópio um pouco maior para você resolver em estrelas, um telescópio de 200 milímetros, pelo menos, um bom céu. Mas se o céu também tiver poluição luminosa moderada, você sempre vai poder ver os globulares como disquinhos chatos. Os grandes já você vai perceber eles resolverem em estrelas e eles vão parecer como se fossem galáxias. Então você vai achar que está olhando para galáxias em elipse, mas não é. Tá? São objetos galácticos esses aqui. Toda galáxia os possui. Tá? Halton Arp, que foi contemporâneo de Hubble, estimou a galáxia desse aglomerado em 13 bilhões. Muitos deles têm essas idades muito, muito antigas. Tá? Olhando aqui, essa aqui é uma visão em que o aglomerado está tornado bastante nítido e com as cores bem salientes. Você nota que o núcleo é muito denso, tem muitas estrelas amareladas. O tamanho dele, aqui está a minha escalinha de 1 minuto de arco. Então, enquanto ele tem esse tamanho aqui, você pegar um Ômega Centauri, por exemplo, ele vai ficar assim, quase ocupando a imagem toda. Esses são tamanhos aparentes, tá? Alguns dados sobre esse objeto está aqui, um aglomerado de estrelas globular, ou seja, com forte coesão entre seus componentes. Objetos que normalmente se apresentam como esferas de estrelas. É um dos maiores globulares conhecidos da nossa galáxia. Magnitude aparente aproximada de 6,3 a 6,5. O diâmetro aproximado dele é de 175 anos-luz. Classificação de Shapley tipo 2, número de componentes por volta de 150 mil. Distância de 37.500 anos-luz da Terra, com localização do lado oposto ao disco galáctico. Tá? Na astronomia amadora é muito fracamente visível a olho nu em céus muito escuros, mas fica aparecendo uma nebulosa fraca com o uso do binóculo. Para resolver estrelas é preciso um telescópio de 200 milímetros de espelho para cima. Em registro fotográfico, como muitos globulares, é de relativamente fácil registro, resolvendo-se facilmente em estrelas. Como este registro revela, é bastante denso e concentrado, com belos componentes amarelados para laranja se destacando. É muito fácil resolver
estrelas em aglomerados globulares em fotos. Já na observação visual não é assim, tá? Então esse aqui não é dos campeões. Mas é um belo objeto, digno de nota, e se você não tem meios de o fotografar satisfatoriamente, pegue seu telescópio, procure-o e observe. Se você tem telescópios de 200 milímetros, com certeza todo o objeto é prato cheio para esses telescópios. Se você tem pequenas lunetas, mesmo que seja de 60 milímetros, lunetas de mercado, pode correr atrás desses objetos aqui, porque você não vai se arrepender. Você vai vê-los como disquinho, chatos, às vezes muito apagados, às vezes mal vistos, assim, pouco maior que o tamanho de uma estrela grande, vai depender muito do aglomerado. Mas é sempre uma beleza você saber, observando visualmente, você se propor a chegar a um alvo e encontrá-lo, né? É uma descoberta pessoal que você faz e tá ali, né? Você olha ali aquele objeto, você olha outro, e você vai vendo que o céu, ele não é só composto de estrelas e eventualmente algumas nebulosidades que você mal percebe. Não, tendo qualquer instrumento, você vai investigando e vai vendo a estrutura de que a galáxia é formada. E isso não tem preço, tá? Então tá aqui M2, um globular muito bom para se fotografar. Infelizmente, esse registro aqui foi feito com tiros de 15 segundos. Então eu estava numa época achando que os globulares eram muito acessíveis e que eu não precisava perder meu tempo. E comecei a fazer vários com 15. Antes o meu tempo era de 30. E hoje em dia eu consigo até mais, porque eu tenho a viagem com câmera na buscadora, né, que ajuda ele a manter o objeto sem erros, né. E eu acho que vale a pena fazer pelo menos com 30 segundos e até mais, até um minuto, porque você começa a ver mais, a ver melhores, até as cores. Então eu me arrependo um pouco de não ter investigado vários globulares com tiros mais longos, né? Isso aqui, quando eu falo que é 15 segundos, são na verdade 140 quadros de 15 segundos cada um. Porque se você fizer um quadro só, de pouco tempo, fica muito ruim, dá muito ruído ao redor. Tá? Vamos fazer um exercício aqui de tentar enxergar melhor, porque isso aqui é para falar de astronomia e não de foto. Ó, aqui está ele, uma imagem mais nativa. E o que eu costumo fazer quando eu tiro um registro é sempre abrir as imagens. Ó, quando você abre as imagens, você começa a verificar o entorno. Para galáxias, para enxames de galáxias, é muito importante. Olha aqui, ó, aqui tem alguma coisa. Tá? O que é isso? Muito provavelmente uma galáxia, mas poderia ser outra coisa. Às vezes você abre uma imagem dessa, fica feio, fica horrível, mas quando você vê, você está contando aqui 100 galáxias. É incrível. Tá? Então aqui a gente começa a ver coisas estranhas, tá? Para revelar no objeto em si não tem muito o que ser feito a esse respeito, tá? Por exemplo, se quiser ver o núcleo dele, né? Você pode fechar bem a imagem aqui, tá? Outra coisa que às vezes eu costumo fazer também, tentando examinar mais o objeto, é invertê-lo, tá? Aqui, por exemplo, eu tornei mais nítidas as estrelas, deixei as cores bem mais fortes. Tudo no afã de observá-lo melhor, né? Encontrar tudo que o objeto, ou tudo que o registro esconde. Mas esse aqui não tem muito a ser encontrado. Então está aí o Messier de número 2. O primeiro foi o Messier 1, foi o resto de supernova, nebulosa do Caranguejo, foi comentado há pouco. Agora é o Messier 2, um aglomerado globular, e na próxima vez eu comentarei o Messier 3, que se eu não me engano também é um aglomerado globular. Era isso que eu tinha para falar, não tem tanta coisa assim, né, para ser dito.
mas tem muito a ser descoberto pelo observador e por quem se interessa por astronomia. Descobrir os tipos de objetos que cada galáxia tem e especialmente, claro, a nossa galáxia, aonde você pode fazer grandes exames, mesmo tendo somente um binóculo ou uma luneta de 60 mm de mercado. Tá? Então, aglomerados abertos, como as Pleiades, aglomerados globulares, como esse, nebulosas como Órion, como Eta Carina, nebulosas restos de estrelas, que são as nebulosas planetárias ou o resto de supernova, que tem muitas e maravilhosas. Então, cada vez que eu botar um objeto aqui, vai ter umas nebulosas planetárias que virão aqui, que são incríveis. E isso aqui é tirado em casa, em métodos simples, até um pouco rudimentares. Mas é incrível o que você pode conseguir a partir do quintal de casa hoje em dia. Tá? Então, era isso que eu tinha para o momento. Uraniburgo Miller se despede aqui. Valeu, pessoal!